de Deus. Quantos têm projeto de Deus em suas vidas? Faz assim. Então deixa eu te contar uma coisa que você precisa saber. Você não pode parar os seus projetos para ficar administrando o problema. Problema não se administra, manda embora, gente. Diga para alguém do lado, problema não se administra, manda embora. Jesus Cristo nunca parou para administrar problema, Ele mandou embora e continuou focado no propósito. O que eu quero dizer com isso é que quando você recebe um plano, um projeto de Deus, você tem que entender que existe o outro lado das trevas que vai se contrapor para que você não realize, seja qual for a missão. E as armas do Satanás, gente, são armas sujas, armas baixas. E nós não podemos ficar perdendo tempo administrando o problema. Eles existem. Vamos mandá-los embora e vamos literalmente continuar focado na missão. Jesus, uma certa vez, ele fez uma coisa interessante. Ele estava dormindo na polpa do barco, eu disse até outro dia à tarde sobre isso, e de repente veio uma tempestade. Aquela tempestade tinha por trás dela Satanás. Pastor, mas o diabo pode se envolver assim, no clima? Exato. Lembra do livro de Jó? Que Satanás entrou no vento, deu nos pilares da casa, as casas, caiu em cima dos filhos de Jó. De repente a Bíblia diz que Satanás articulou um tipo de raio, matou todos os filhos de Jó e os rebanhos que estavam ali também. Então Satanás, ele tem condições de influenciar sim, o tempo. Mas a tempestade se levantou e Jesus não ficou ali confeccionando o que eles iam fazer. Jesus mandou a tempestade embora, ficar quieta, para chegar do outro lado no propósito. E diante de muitos desafios que eu, como pastor William, tenho vivido, eu tenho aprendido ao longo da minha vida a prosseguir no propósito e a não ficar maximizando, aumentando o problema. Até porque problema por si só já se aumenta, então eu não vou aumentá-lo. Vou desprezá-lo, embora eles existam, e continuar focado no propósito. Durante a minha caminhada, gente, desde 1998, um bocado de tempo, o Senhor tem me permitido consolidar muitas pessoas. Contando um pouquinho antes de entrarmos nesse tema que vamos trabalhar, durante todo esse período de ministério, ainda menino, lá para os meados de 98, já estava caminhando, andando pela palavra, pregando a palavra de Deus, conhecendo pessoas, morando em estados diferentes, e diante disso, estamos construindo uma história de muito crescimento. Tive e tenho o prazer de dizer que abrimos 23 igrejas para a glória de Deus, amém por isso? E para ser sincero, como eu disse esses dias num vídeo, não tenho ideia exatamente de quantas pessoas que desceram as águas através da nossa chamada. Passam de 5.000, com certeza. Famílias, pastores que se levantaram, que estão andando pelo mundo, alguns no Brasil, outros fora do Brasil, e nossa história, ela não acontece apenas aqui nessa nação, mas também em outras nações. Temos sido pais espiritual de muitos sacerdotes. Então eu tenho a alegria de dizer que desse ventre espiritual saiu pastores, tem saído bispos, apóstolos, evangelistas, missionários e presbíteros que estão ganhando multidões para Jesus nesse mundo. Amém? E baseando-se em toda esta novidade, como eu tenho o lema, crescer é constante, intimidade é para sempre. Durante o meu chamado ministerial, vivi desafios como qualquer um dos senhores, mas existe uma marca na minha chamada ministerial, de progresso constante. Tenho aprendido com as dores, com as dificuldades, a não valorizar os problemas e entender que por mais que esteja doendo, o problema não passa de uma fase, e o melhor de Deus está por vir. Amém? Por isso, gente, dentro de todo esse cenário, constantemente, quase que de 2 em 2 meses, nós abrimos uma igreja nossa. E para a glória de Deus, pastor José também tem informações até mais do que eu sobre isso. Nós temos um vínculo com o pastor Luiz, também ele vinculado ao nosso ministério. Hoje nós estamos ali com os pezinhos na cidade de Curitiba também. E para a glória de Deus, começando de uma forma irradiante, independente da luta. Nós estamos ali agora, cadê o pastor José? Está ali. E já tem um terreno, correto, pastor José? E nós começaremos em Curitiba, não apenas estando lá como igreja,
mas estabelecendo uma sede própria. Alguém pode aplaudir Jesus por isso? Esse é o meu chamado, progresso constante. E essa chamada da igreja Tempo de Vencer, Ministério do Avivamento. Lembra-se que eu não trabalho por placas, eu trabalho por reino, ou seja, represento o reino de Deus. E nesse exato momento nós estamos então enfincando as estacas em alicerce de estrutura para continuar. E no final do vídeo desse culto, eu vou mostrar um pouquinho do trabalho que já tem sido feito lá na África, em Moçambique, e depois nós estaremos também com o trabalho da igreja Tempo de Vencer, Ministério do Avivamento, na cidade de Johannesburgo, ou, melhor dizendo, África do Sul. Quantos estão juntos nessa? Digam amém. Diga para o seu vizinho assim: foque o propósito e mande embora os problemas. Diga: Deus tem propósito, mande embora os problemas. Amém, gente? Quantos estão juntos? Digam glória a Deus. Diga comigo: intimidade é para sempre e crescimento é constante. Esse é o nosso lema a partir daqui. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluias! Abra comigo as crianças, né? Por gentileza, pode se retirar para a escolinha, as criancinhas. Eclesiastes, capítulo 12, por enquanto. Vamos lá, gente. Glória a Deus. Estando aqui no estado de Minas Gerais, ainda assim como pastor de um grande ministério, eu não posso parar de administrar o que Deus me deu lá, no estado de São Paulo e em outros estados. Então, mesmo com a minha presença física aqui, estamos em expansão constante pelo estado do Paraná, como igreja, e também. E já já eu quero colocar aqui uma escola onde nós vamos discipular futuros pastores. Amém, jovens? Tem soldados aqui nessa igreja, sim ou não, gente? E mulheres soldadas, não é só homem não. Digam amém, mulheres. Eu creio que Deus tem pastoras e pastores para andar não apenas comigo nestas nações, mas também ser um grande pivô de Deus de avivamento nessas nações, conosco e sem a gente. Deus tem obras para fazer. Eclesiastes capítulo 12, verso 6. E hoje é um culto especialíssimo, ou muito especial. Nós vamos falar sobre salvação. Eclesiastes capítulo 12, verso 6 diz assim: antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o corpo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, verso 7, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Olhe para cá. Às vezes esse assunto, salvação, não é tão citado, talvez porque não traga tanto ibope. É algo às vezes que exige entrar em um diálogo meio que quase que assustador, por que não dizer isso? Mas a salvação é um assunto muito sério que tem que ser discutido, ensinado, ministrado com mais constância nas igrejas. E toda vez que o Espírito Santo, gente, me orienta a realizar um culto nesse nível e intitulá-lo de culto da salvação, é porque Ele está querendo aperfeiçoar alguém, é porque Ele está querendo mostrar alguma coisa para pessoas específicas. Acredite nisso, no que eu vou dizer, e eu disse a semana toda, que todas as vezes que Deus me toca no coração para ministrar assuntos como esse, não demora alguns dias, alguém que estava naquele culto, ou vice-versa, o Senhor estava disciplinando ela. Por quê, pastor? Porque estamos aqui e não sabemos o dia da nossa partida, a não ser que você tenha essa informação. Ninguém tem, a não ser o próprio Deus. Então acredite com muita atenção, cada palavra, cada momento que você vai ouvir aqui, cada expressão verbal, ela não é para quem não está. E eu acredito até que muitas pessoas que gostariam de ter chegado aqui hoje, tiveram algum tipo de circunstância espiritual para não vir,
Satanás tentando bloquear, e glória a Deus que você conseguiu chegar. Esse culto não é apenas um culto onde você vai ouvir. Existe um complô da parte das trevas para que você não entenda, para que você não abra o coração. E eu quero que, em nome do Senhor Jesus, todas as palavras, gente, que vamos falar, embora seja simples, elas precisam muito da sua atenção extremamente. Está determinado, gente? Você vai perceber que eu vou ficar um pouquinho mais concentrado aqui, sem me mover tanto, para que a sua atenção não seja roubada de forma nenhuma, porque Deus quer falar com você acerca deste assunto, salvação. O homem é formado numa condição chamada tridimensional. Nós temos corpo, temos alma, temos espírito. Nós temos essas três condições. E se você já deve ter lido no livro de Gênesis também, que nós somos pó, está falando dessa carne, não é segredo para ninguém. E quando chega o último dia do ser humano aqui nesta terra, essa carne que a Bíblia chama de pó, ela torna para o céu, para a terra. Independente se o seu corpo está novo, se o seu corpo está velho, esse dia chamado morte não respeita a idade. Ele não respeita férias, não respeita planos, não respeita projeto de faculdade. Muitos seres humanos se preparam para tirar férias, para prestar um vestibular. Seres humanos se preparam para ir viajar, para conhecer Israel e outros países. Mas a maioria dos seres humanos não preparam-se para o inevitável, que é chamado o dia da morte. Independente se nós estamos cheios de planos ou não, quando chega o dia da última folha do livro ser fechada lá em cima, então o fôlego de vida do homem aqui embaixo é cortado. E a morte, acredite, quando ela vem, ela não respeita se eu tinha planos, se eu vivi eles, se eu realizei ou não. Ela não quer saber. Ela chega e nos arrebata, e dali nós vamos ser caminhados pelo lugar eterno, seja céu ou inferno. Acredite você ou não, a vida não acaba aqui, existe logo depois daqui. Agora o que eu quero te mostrar, que o corpo, independente se ele está malhado ou não, ele torna para o pó, porque ele veio de lá. O espírito de todos os homens volta para Deus. O espírito é o fôlego de vida, é o ruar, ou pneuma, que no caso significa vento, que faz você viver, respirar, manter os seus batimentos cardíacos. Quando o espírito do homem volta para Deus, a alma do homem, que é você, internamente falando, ela não pode ficar mais nesse corpo. Por quê? Uma alma só pode habitar esse corpo se o espírito ainda estiver mantendo o seu corpo funcionando. A partir do momento que o espírito do homem é retornado para Deus, imediatamente, pessoal, a sua alma usa um termo chamado descola do corpo, imediatamente. Significa o que, pastor? Você só está vivo, você só está respirando, você só está com o coração batendo aí agora, é porque você é simplesmente biologicamente capaz? Não, é porque o Espírito do Senhor está te mantendo funcionando. Por isso que se você colocar a mão no seu corpo, tem uma certa temperatura, você está aquecido. Quando o Espírito sai do seu corpo, a única coisa que resta é o frio e o silêncio da morte. Ou seja, você vira apenas uma matéria como esse púlpito, gelado, simplesmente vai entrar num processo chamado de putrefação, independente da idade. Agora o que eu quero mostrar para você, os dois destinos do corpo e do espírito foi falado aqui nesse livro. Diz a Bíblia que o corpo volta para o pó, esse é o destino depois da morte. E de repente o espírito volta para Deus. Agora a alma, para onde é que ela vai? Depende da sua posição atual. Por isso que esse texto faz questão de dizer que o espírito volta para Deus, o corpo volta para o pó, mas o espírito aqui não diz. Acreditando você ou não, independente do seu credo religioso ou do tempo que você está na igreja, esse dia chegará. A medicina, ela é avançada. Pelos avanços tecnológicos, pessoal, a medicina tem capacidade de diagnosticar, de ter aquela breve previsão, ou até precisa previsão, de quando as crianças virão ao mundo, depois de 9 meses, dia tal, e aí por diante eles têm uma base. Sim,
Isso chama-se modernidade. Só que existe algo que a medicina não consegue fazer. O homem é capaz de prever o dia da chegada de uma criança no planeta Terra, mas ele não é capaz de prever o dia da partida do ser humano do planeta chamado Terra. Significa o quê? Nós não temos essa informação. Nós não temos esse controle de quanto tempo nos restas ainda caminhando na face dessa terra. Agora, se você observar comigo, existem várias filosofias acerca desse assunto. Alguns acreditam que existe, outros acreditam que não existe, outros simplesmente querem não pagar para ver, elas preferem estar em Cristo. E é sobre isso, de uma forma definida, que vamos tratar. A questão é, independente se você crer ou não, o inferno existe. Alguns chegam a dizer que ele é aqui na terra. Aqui não é nem a ponta da expressão inferno. Nem sonhando, nem de longe, conseguimos com a nossa mente humana compreender o nível de sofrimento que é este lugar que Jesus tanto falou, chamado inferno. Você pode imaginar o pior sofrimento da face da terra. Você pode agora, nesse exato momento, tentar imaginar, jovem, qualquer tipo de tortura, seja qualquer tipo de dor física. Ainda assim, não chegamos na unha de compreender o que é o sofrimento para quem vai para aquele lugar aonde Jesus mandou evitar. E ele fala isso na Bíblia. Agora, todos estamos caminhando para passos eternos. Alguns para o céu, outros para o Hades, Seol ou inferno. E a questão aqui é, gente, você decide para onde você vai, não é depois que você morre, é agora, em vida, você decide aonde você vai passar toda a sua eternidade. E acredite, ser crente, estar dentro da igreja, saber pregar a palavra, ser bispo, ser apóstolo, ser pastor, isso não me garante salvação. Jesus, ele disse que a coroa da vida não vai ser dada para quem aceitou a ele. Ele disse que vai ser dada para aquele que permanecer nele até o final. A questão é, Deus não é com quem começa, gente. Ele é com quem termina. E quando é que eu termino? Só o dia que esse corpo físico parar. Aí é o dia que Paulo retrata dizendo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando é? Quanto? Ou até quando, pastor William, que eu devo ficar firme na presença de Deus? Não é por um ano, não é por algumas estações, pessoal. Até o último suspiro nesta terra, você terá que permanecer nele, perseverar nele, para que então você viva nos céus eternamente com ele. Quem vai para lá já glorifica aplaudindo a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Alguns chegam a dizer que quando o homem morre, ele tem outra oportunidade. Uma coisa eu quero te dizer, que não tem outro livro na terra que tenha tão autoridade, ou tamanha autoridade para falar de inferno ou céu, quanto a Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso na história da datilografia ou da face do ser humano moderno. Lá na Alemanha, por Gutenberg, significa o quê? O único livro que tem direito, autoridade suficiente para falar desses assuntos, de céu ou inferno, chama-se Holy Bible, ou Santa Bíblia. E quando ela diz, independente se você crê ou não, ela diz, está dito. E algumas filosofias, algumas religiões chegam a dizer assim, que quem morre tem uma oportunidade de voltar. Ok, eu não quero atacar quem pensa dessa maneira, mas eu quero me basear na Bíblia, que não existe isso biblicamente falando. Por isso, quando você lê comigo, Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado a nascer e a morrer uma só vez. Significa o quê? Não vale a pena pagar o preço para ver se tem jeito depois da morte. É melhor adiantar aqui do que depois sofrer eternamente. Abre comigo em Hebreus 9, 26 até o 27 e observe isso, querido. Hebreus capítulo 9, versos 26 ao 27.
diz o seguinte: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Versos 27. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Olhe para cá. Esse texto, ele quebra nesse exato momento, gente, qualquer possibilidade que talvez você pensava que existia depois que alguém morre. A partir do momento que você deixar esse corpo terrestre, pessoal, a única coisa que vai restar para você, independente se você está prestando atenção ou não, é o destino eterno, que já foi definido em vida, e não após a morte. É agora, com as minhas ações, com o meu estilo de vida, com as minhas decisões, que eu decido para onde eu irei na eternidade. Não é depois, é agora. E acredite, que é assim que a Bíblia diz. Porque muitos talvez andam em algumas doutrinas, filosofias errôneas, que não tem nada a ver com Bíblia. Eu conheci um jovem, não vou dizer o nome, do meu estado. Quando eu me converti, Deus começou a fazer a obra em mim, já me consagraram a obreiro, diácono e logo presbitério, missionário. Então Deus me arrebatou muito rápido e aí as coisas foram acontecendo e até hoje não parou mais, glória a Deus por isso. E aí acontece que eu fui um rapaz envolvido com drogas, atrapalhado, violento. Existem marcas físicas, de verdade, na minha perna e nos meus braços, da antiga vida, mesmo sendo jovem. Com 7 anos, eu já era dado a drogas, já tinha um espírito de violência, já, infelizmente, não digo com alegria, quase assassinei pessoas, só não assassinei porque eu não estava no dia, mas infelizmente tem coisas que, até de lembrar, até hoje, que eu fiz, dói. Qualquer dia desses eu conto mais sobre esses assuntos. Mas, entre esses amigos, tinha um, que uma certa ocasião ele cometeu um crime, era do nosso convívio social. E esse rapaz, ele foi preso com 18 anos. E quando ele estava preso, ele fez uma aliança com uma facção que domina a capital, como você talvez já deduz quem é, e está se expandindo, infelizmente. Quando esse rapaz saiu, eu fiquei sabendo que ele saiu. E eu fui até ele, então eu comecei a dizer o seguinte: vamos para Jesus. Jesus mudou a minha vida. Jesus fez uma obra na minha vida. Servir a Ele é coisa boa. Esse jovem naquele dia olhou para mim, depois de algum tempo, que ele foi preso com 18 e ele saiu com 23. Ele olhou para mim e disse: sou muito novo ainda para me envolver com essa vida. Eu ainda tenho muita coisa para curtir. Fui preso com 18. Estou saindo com 23 anos de idade. Por que é que eu vou socar a minha vida dentro de uma igreja? Pois bem, ele não sabia o que estava por vir naquela mesma noite. Fui para o culto dia de sexta-feira, montei na bicicleta, já era missionário do campo, e de repente então, quando eu chego em casa, veio uma notícia. A notícia é que esse mesmo moço de 23 anos de idade, gente, acredite nisso, ele havia levado um balaço na cara, ou, melhor dizendo, um tiro. E literalmente veio a óbito ali naquela boate, naquele cublinho. Naquela noite, houve um grupo de rap que foi cantar na nossa cidade, onde nós nos encontrávamos. E lá, naquele lugar, Satanás havia semeado uma arapuca, uma armadilha para levá-lo. Dias depois, estava eu orando pela mãe dele. A mãe dele manifestou com uma entidade, com um demônio. E aquele demônio olhou para mim de uma forma irada e disse: era para você estar com ele se esse homem de cima não tivesse te resgatado. E aquele demônio na boca da mãe dele, triste, e até hoje isso me marcou, dizia o seguinte: eu levei ele, porque não deu tempo dele se arrepender. Então eu comecei a pensar que aquele rapaz que brincou comigo, que já fez arte comigo, que usou droga comigo, de repente ele estava no lugar que não teria mais possibilidade nenhuma dele retornar.
essa ideia me arrepia, em saber que alguém que eu conheci não cedeu para o convite de Jesus, mas preferiu continuar no caminho errado e trouxe para ele simplesmente a destruição. Acredite, gente, que ninguém sai desta terra sem antes Deus tentar acessar o coração dessa pessoa. Você já notou que a maioria das pessoas que partem, parece que semanas antes elas são avisadas, elas mudam o comportamento, elas têm atitude para com os seus diferente. Recentemente eu perdi o meu pai. O meu pai era um homem bom, mas ainda assim, como obreiro do Senhor, eu reconheço que ele tinha que mudar algumas coisas. Uma semana antes de Deus recolhê-lo, simplesmente, ele mudou a disciplina. Ele fez um voto a Deus, simplesmente por livre-arbítrio. Ele saiu pedindo perdão para amigos, para filhos. Ele, de repente, chegou na minha mãe e disse: Rê, eu vou entregar aqui nas suas mãos a senha que eu tenho de um banco e você não sabia, e alguns documentos que eu estou mexendo e você não sabia. E ele passou a senha. Minha mãe, brincando com ele, disse assim: mas que isso, João? Parece que você já está sabendo de alguma coisa. Aí ele olhou para ela e disse: que isso, mulher? Vira essa boca para lá, está amarrado em nome de Jesus. Mal sabia que é aquilo mesmo que estava por acontecer. Então naqueles dias, ele amou, ele perdoou, ele fez a parte dele. Quando foi no sábado, pessoal, simplesmente, por volta de quantas horas da madrugada, minha esposa? Por volta da 1h da madrugada, nós estávamos deitados, a missionária Lucinei, ela nos liga dizendo: pastor, o senhor João acaba de falecer. Mas em noites antes, Deus já havia me dito de uma forma muito clara que ele estava recolhendo o meu pai. E acontece então que ele não sabia, mas era como se Deus estivesse concedendo a oportunidade para ele alinhar o coração dele. O que eu quero dizer com isso, gente? Quando chegar a nossa hora, quando chegar o seu momento, como é que você vai deixar o cenário desse mundo? Quem é que falta você se reconciliar ou pedir perdão? Ei, como é que vamos deixar essa terra? Porque a história da pequena raposinha no coração, no final, vai condenar muita gente ao fogo eterno. Pessoal, ei, 60 anos vivido nesta terra é muito mínimo perante a eternidade que estamos por enfrentar, gente. De repente alguém viveu 80 anos, conquistou pessoas, conquistou nações, como Elvis Presley, como Michael Jackson, personalidades que passaram por esse mundo. E a minha pergunta, não vou definir se ele está no céu ou no inferno, mas afinal de contas, aquele texto vai adiantar você ganhar fama, ganhar status, ter uma posição privilegiada, realizar o seu sonho, se formar, e você viver uma carreira de sucesso por 80 anos na terra, e depois viver eternamente numa condição de sofrimento? Por isso que eu quero fazer você pensar, como é que está o seu relacionamento com essa pessoa que está do lado? Como é, se hoje o seu livro da vida fechasse hoje, como você está com aquele que te ofendeu? Quando Jesus disse que as pequenas raposinhas é que fazem mal às vinhas, ele está dizendo de coisas que às vezes não consideramos, que no final vai nos trazer condenação eterna. O pecado grande é agressivo, é visível, você se livra dele. O pecado horrível, você se afasta, porque você tem vergonha de ser visto cometendo aquele pecado. Mas quando se fala de algo minúsculo, coisas aí dentro que ninguém consegue ver, esse é o perigo, essa camuflagem, isso que está no oculto, neutralizado, que se você não se desprender disso, é isso que é a pequena raposinha, que amanhã vai colocar a tua história a perder. Acredite, pessoal, não existe jovem, não existe moço, ancião, a hora é para todos, é um fim inevitável. Por isso que Deus está dizendo como é que estamos, com quem precisamos nos reconciliar, o que é que eu preciso fazer em mim, porque mais cedo ou mais tarde, hoje à noite ou depois no futuro, vamos chegar um dia que não vamos estar mais aqui, e a pergunta de Deus para o seu coração é: como é que você está? Pergunte para alguém do lado, como você está? Diga, como está o seu coração? Eu vou te falar uma coisa que talvez te assuste. Pastor José, eu vou pegar o senhor, eu vou pegar aquele jovem, eu vou pegar a pastora. Vem aqui, eu vou pegar o amado que está aí também, por gentileza. Forme uma fila, tipo fila da sopa, sabe? Quando vocês iam na escola.
Aqui, vai lá. Pode ficar na frente da pastora aqui. Diga comigo, estamos numa fila. Ok. Eu vou colocar um nome nessa fila. Vamos chamá-la de fila da morte. Fila do quê? Aí, pastor, bate na boca. Ups. Todo mundo que nasce um dia vai. Essa ideia não é legal, mas é real. Sim ou não, pessoal? Observe algo. Estamos numa fila chamada fila da morte. Qual é o nome? Não, está fraco ainda. Qual é o nome, igreja? Exatamente. E essa fila, ela anda de uma forma acelerada. Agora a questão é que todos nós estamos nessa fila, inclusive eu. Só que tem um detalhe nisso, gente. Ninguém sabe em que lugar estamos na fila. Você sabe? Mas ela está andando. Vamos dizer que cada um tem uma senha. Cada um tem uma o quê? E quando chegar a sua senha, não vai adiantar dizer, não é a minha vez, pula. Não tem jeito, essa não pode pular. Então, de repente, chegou essa vez e ele é chamado. Ele foi. E quando ele foi, a fila faz o quê? A fila anda. E a pastora está querendo pular a fila, mas não tem jeito. Não troca-se de lugar nessa fila. Até porque eu não sei qual será o meu tempo. Então, de repente, a fila andou. Pode voltar para o seu lugar, querido? Pode ir lá. E aí a fila andou mais um pouquinho. Chegou a vez de quem, gente? Diga o nome. A pastora Érica. E aí a fila andou. E ela não quer ir, mas não adianta, a fila vem. Só que você, querido, tem que entender que todos nós estamos nela. Só não sabemos o lugar em que estamos. Consegue compreender a seriedade disso que eu estou querendo falar? Você entendeu, jovem? Peles esticadas também vai, gente. Acredite nisso. Ah, não, pastor, eu tenho sonho ainda de ser um modelo. Não tem problema, mas modelo também morre. Aí, de repente, você está cheio de planos, cheio de projeto, e eu quero construir, eu quero fazer, eu quero ganhar dinheiro, e de repente essa hora, esse dia chega, e te arrebata dos projetos. E tudo que sobra são memórias suas, para as pessoas que te amam recordar. Obrigado, pastor. Esse aqui não quer morrer, não, pode ir. Ele tem que ganhar almas, né? O que eu estou querendo dizer? Pergunte para alguém do lado, diga, em que lugar você está dessa fila? Diga, ela está andando. Pergunte para ele, já pensou se a sua senha for a próxima? Obrigado, querido. Aplaude a Jesus por ele, gente. Você entendeu? Você entendeu que de repente você, eu, nós, nos preparamos, gente, para muitas coisas. E de repente não conseguimos nos preparar para aquilo que é inevitável. Pessoal. A igreja, ela não tem um propósito apenas de transformar a sua vida, potencializar agora. O papel principal da morte e ressurreição de Cristo foi garantir salvação. E o conquista na terra, isso é consequência. Mas o seu foco maior tem que estar, permanecer nele até o final. Algumas pessoas chegam em mim e dizem assim, pastor, está muito difícil para mim, eu quero parar. Aí eu faço a pergunta, você vai para onde, fulano? Você não está subindo, você está descendo. É simples assim. Ou tem 3 caminhos, pastor? Não, pastor, o senhor está comigo? Quantos caminhos? Tem 2, gente, diga 2 caminhos. Irmão, quem não está subindo está descendo, não tem jeito. Essas são as únicas opções que temos. Não tem terceiro, sabe, a linha intermediária. Eu vou ficar no meio aqui, nem quente nem frio. Não tem essa. Ou vai estar quente mesmo, ou vai estar no gozo eterno. Das duas, uma. Aí, pastor, a coisa está feia. O negócio está esquisito. Sabe quando vem aquela fraqueza, eu quero parar na fé? Querido, eu não tenho nada a ver. Simplesmente se você acredita ou não no que eu estou dizendo. Mas a Bíblia diz... Eu prefiro não pagar o preço, eu prefiro adiantar o ingresso do que tentar comprar na última hora. Porque sendo ali na hora H, já era. Acabou. Você já percebeu que tem jovem, homem ou mulher, que você talvez entregou aquela cartinha, e eles dizem assim, mas não chegou a minha hora. Ela não sabe que quando alguém convida alguém para Jesus, é Jesus já chamando ela. A hora dela pode estar mais perto do que ela imagina.
Não chegou a minha hora. Não chegou a tua hora, querido. Já está até passando e você não percebeu. Você já viu essa conversa? Quem já viu? Levante a mão assim. Não chegou a minha hora, eu estou novo, eu sou jovem, estou cheio de sonho. Eles pensam que igreja é lugar de mente fechada ou para fechar a mente. Igreja, gente, é lugar de gente feliz, é lugar de gente inteligente, é lugar de gente cheio da graça, é lugar de gente que tem batalha, mas tem um Jesus que nos concede vitória. Igreja não é um lugar que deixa a pessoa ignorante. Igreja é um lugar que deixa o homem equilibrado, maduro, potencializado e capaz. Igreja é um ambiente saudável e que te conduz no ensino para o céu. Aplaude ao Senhor, querido. Eu vou virar crente, vou virar quadrado. Quadrado é o diabo, rapaz. É como diz o Cláudio Duarte: eu prefiro subir para o céu quadrado do que descer redondo para o inferno. Se fosse ser quadrado, é isso que eu sou, então deixa eu ir quadrado para o céu. E quem quer descer redondo, desce. Eu quero subir quadrado assim mesmo. Está determinado, irmão? Então, qual é a única escolha, pastor? Não é parar, é prosseguir. É como diz a Cassiane. Lembra daquele louvor? Vou seguir. Quem canta ele aí? Vamos aí. Vocês não conhecem Cassiane por aqui ou não? Tem aí, Neto? E o Neto está dormindo, deixa ele comigo. Apocalipse capítulo 20, vamos lá. Apocalipse capítulo 20, correndo, gente. Apocalipse capítulo 20. Os meninos que estão escrevendo aí no Evangelho puro e simples, escreve essa: prefiro subir para o céu quadrado do que descer para o inferno redondo. Apocalipse capítulo 20, versos 11 diz assim, pessoal. Pedi para você abrir e eu não abri o meu ainda. Vamos lá. Observe isso. E vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se livros, diga comigo, livros no plural, ok. E abriu-se outro livro, agora diga assim comigo, abriu-se um livro singular, ok, observe, ouça, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, plural, segundo as suas obras. Olhe para cá. Aqui está narrando sobre 2 livros. Quantos livros, igreja? Primeiro, fala de um livro individual de cada ser humano. E o segundo é o livro do Cordeiro. O que eu preciso te definir nesse assunto, que o livro do Cordeiro, diz a Bíblia, que já está escrito, antes de haver terra, de haver mundo, antes de haver civilização, o livro do Cordeiro já existia. Agora, o livro da sua vida em particular, passa a existir quando você nasce. E a Bíblia diz que as nossas ações, obras, o estilo de vida que vivemos, está impresso nesse livro. E diz a Bíblia que a população foi julgada pelas coisas que estavam escritas no livro de cada um deles. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um livro, e nele está escrito as minhas ações, chama-se obra. A pastora tem outro, missionário Neto tem outro, pastor Admar tem outro, pastor José tem outro. Cada um de nós temos um livro em particular. Agora, o que você precisa saber é que nesse mesmo livro está cadastrado, determinado, registrado, gente, todos os dias que viveremos nesta terra, nem mais e nem menos. Vou te mostrar isso biblicamente. Significa o quê? Eu não tenho poder de conhecer o último dia que eu vou viver essa terra. Mas a onisciência, a presciência de Deus, lhe faz ser informado disso. Ou seja, Deus tem exatamente a data, o horário, o dia específico que a nossa última folha está escrita. E quando chegar o último dia, quando chegar a última folha da sua existência,
é o dia que você para de respirar na terra e você é arrebatado aos céus. Acredite, gente, por mais assustador que isso seja, todos os que estão aqui têm dia marcado para morrer. Diga, todos os que estão aqui têm um dia marcado para morrer. E que não nos foi revelado. Abra comigo para entender melhor. Salmo 136, versos 16. Só voltar um pouquinho lá atrás. Salmo 136. Versos 16. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Verso 17. Aquele que refrigera grandes rios, porque a sua benignidade dura para sempre. 18. E deu morte aos reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Versos 19. Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. Versos 20, continuando ainda. Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra a eles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Versos 22. Sim, herança a Israel, o seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. 23. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade, ou palavrinha, aleluia, é para sempre. E nos remiu, dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Versos 25. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua bondade ou benignidade é para sempre. Versos 26. Louvai a Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Fazendo um link com esse texto, abra em Jó agora, e eu explico os dois. Jó capítulo 14, volte um pouquinho atrás só. Jó capítulo 14, verso 5. Observe isso. Vamos lá. Diz o seguinte, Jó capítulo 14, verso 5. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Olhe para cá, queridos. Nós lemos dois textos. Você percebe que diz esse primeiro texto de Salmos que ele dá poder para reis, mas ele também dá a sentença de morte para o mesmo rei que ele deu poder. E no livro de Jó, a mesma coisa, ou semelhante, retrata. Ele determina o quanto de dias, e ele coloca um limite, e ninguém passa desse limite. O que eu quero dizer com isso? O que é que Deus me falou aqui? Há um dia específico que está registrado a nossa partida, o nosso findar nesta terra. Sabe, quando eu deito no travesseiro, eu começo a pensar que eu tenho projetos, que eu tenho filhas, que eu tenho uma esposa, mas ao mesmo tempo eu não sei quantos dias me restam, e eu começo a pensar como eu estou com as pessoas, de que forma eu estou vivendo a minha vida, porque o estilo de vida que eu vivo agora vai determinar onde eu vou passar a minha eternidade. E aí eu começo a sondar o meu coração, como é que está o meu coração, se há algum tipo de sujeira emocional, algum tipo de sentimento tóxico. Eu começo a fazer uma sondagem, porque Jesus disse, louco, ainda esta noite te pedirão a sua alma, e o que é que você tem para oferecer?
aquele texto está dizendo de alguém que de repente está dormindo à noite, o fôlego de vida acaba, um infarto, o fôlego, sei lá, alguma coisa vem sobre aquela pessoa, e à noite ela entra em óbito, e aí Jesus está dizendo, e aí, como é que você deixou o cenário deste mundo? O que é que faltou você arrumar? Pessoal, isso que estamos tratando hoje é extremamente sério, independente da sua idade, e você deve sair daqui hoje fazendo uma reflexão de que forma você está vivendo o cristianismo, porque esses dias nós ainda falávamos sobre isso. Você não pode apenas ser um cristão, porque cristão é título, cristianismo é regra de vida, modelo de Cristo em prática. Hoje o que é que está acontecendo? Muita gente recebe o título cristão e não consegue viver dentro do cristianismo, que é amor, tolerância, é simplesmente vida, perdão, compaixão, exercer misericórdia de quem é mais fraco. A Bíblia fala em relação aos mais fracos. Eu e você que já estamos caminhando com Deus, não temos o direito de chegar no mais fraco e literalmente apedrejar. Quem é o mais fraco na linguagem bíblica? Não é força física, é alguém que ainda não parou de pecar. Você já conseguiu sair de alguns erros, talvez o outro ainda não. A Bíblia chama esses de fraco na fé. E o que a Bíblia me manda fazer, pastor? Apedrejar? Não, gente, exercer misericórdia, e você não vai perder em fazer isso. A Bíblia diz, bem-aventurado é os misericordiosos, porque deles é o reino do céu. Ei, isso não é ser cristão, exercer misericórdia é viver o cristianismo. O que é que Deus está querendo falar para você? Não saia desta terra sem acertar os ponteiros, igreja. Não saia desta terra sem voltar às obras do primeiro amor. Não saia desta terra sem voltar a orar como você orava, a interceder como você intercedia. O que você tem que saber, que Jesus, Ele não vai vir buscar uma igreja apenas que está existente, Ele não vai vir buscar alguém apenas que está permanecendo, Ele vai vir segundo as palavras dEle mesmo. Ele virá para buscar uma igreja aquecida. O morno, Ele não pode fazer nada por esse. Por isso que constantemente Satanás, ele tenta te amortecer na fé, ele tenta te apagar na fé com as decepções da vida. Quantos são os pastores, quantos são os ministros que eu já tratei e trato até hoje, que estão assassinados no ministério, que estão apagados no ministério, estão com a salvação às vezes até comprometida em muitas outras questões. O que é que Deus quer comigo hoje, pastor? Ou você esquenta de uma vez e volta para as obras do primeiro amor, ou se não, não sei o que vai ser da sua eternidade. Você decide agora aonde é que você vai passar a eternidade. Não é brincadeira. 80, 60 anos na terra, pessoal, não é comparado quase que nada em relação ao inferno, que é eterno. Segure uma coisa, observe isso. Você pode fugir de mim que sou homem falando pelo Espírito, mas quando eu chegar essa hora, o meu rosto vai aparecer na sua lembrança. Segundo diz quem teve experiência quase morte, quase que passa um filme na mente dela. É possível que, se alguém não der crédito, não para mim, mas para a palavra, quando chegar o dia e a pessoa estiver ardente no inferno, o rosto de algum pregador falando como eu estou falando, de uma forma enérgica, vai aparecer, e Jesus vai dizer: você teve a chance naquele culto e você preferiu fechar o coração. Os nossos rostos vão aparecer, e essas pessoas não terão argumento para falar que não teve chance de se consertar. O jovem não vai ter oportunidade depois daquele dia. Diga: eu decido agora. Aceitar Jesus é o primeiro passo. Agora é permanecer nele, que é fundamental. Diga: eu devo permanecer em Cristo. O que estamos tratando aqui é sofrimento eterno. Quantos querem ir para a glória? Diga amém. Só para te ajudar a escrever, a entender um pouquinho do que é o inferno, ou a eternidade no inferno. Você consegue ver aí de trás, essa caneta que eu tenho na mão, essa pontinha de caneta? Quase que não se vê, né? Vamos fazer uma simulação e eu vou te ajudar a entender o que é eternidade no inferno. Vamos supor
que aqui está nas minhas mãos um beija-flor. Um que, igreja? Ok, beija-flor. De repente, eu tenho na minha frente, vamos fazer de conta que esse púlpito é a montanha maior do mundo. Qual é a jovens que estudam? É a maior montanha, é o Monte Everest. Exato. Que só é até possível, ver do satélite lá em órbita. De tão grande que a montanha é. Então aqui está um beija-flor. O que eu tenho na mão, pessoal? Vamos lá, todo mundo comigo. O que eu tenho na mão, igreja viva? E aqui esse púlpito, que montanha que ela é? Monte Everest. Então imagine comigo. Um beija-flor, ele inculcou de remover a montanha Everest. Então esse beija-flor, imagina aí na tua cabeça o tamanho de um beija-flor. Aí ele vai, ele dá uma bicada na montanha. E aí ele diz, daqui um ano eu volto para bicá-la novamente, para ver se eu removo por completo essa montanha. Você já imaginou quanto tempo demoraria? Não, uma eternidade. Em outras palavras, ele nunca removeria. Então de repente o cara está lá no inferno, ele pagou para ver, ele não quis ter a oportunidade, ele preferiu comprar ingresso no último dia, e já não tem jeito mais. E aí o que acontece? O beija-flor voltou de novo. Para onde? Qual montanha, igreja? E aí ele pica de novo. E depois ele fala, daqui a um ano eu volto para dar a terceira bicada. Eu estou fazendo esse exemplo só para você entender um pouquinho do que é eternidade. Porque você, nós nos esforçamos, a nossa mente não tem condições de entender o que é uma coisa eterna. Por isso que eu trouxe esse exemplo em escala menor, para você entender mais ou menos o que é sofrimento eterno. E aí, ele volta a dar a quarta bicada. Ele fez algum efeito na montanha, sim ou não? Não, pessoal. Então você tem que entender, em nome de Jesus, não é brincadeira essa história da salvação, é algo sério que eu tenho que estar sim ligado, comprometido e alerta. Você quer ver como é que Jesus falou o que acontece no inferno? Ele falou mais do inferno do que no céu, pessoal. Ei, ele não falou em vão. Ele queria botar peso. Ele queria mostrar o quanto que a coisa é séria. Jesus, ele não descreveu como é o céu. Você não vai ver ele na Bíblia dizendo o céu é assim, o céu é assado, tem isso, tem aquilo. Não, mas ele fez questão de dizer que o inferno é um lugar que dói, que o inferno é um lugar que tem que ser evitado, que o inferno é um lugar onde o bicho não morre, o fogo não se apaga e é eternamente sofrimento. Ele fez questão de mostrar que o inferno é um lugar terrível. E ele não falou tanto do céu quanto ele falou do inferno. Por quê? É porque ele queria que você prestasse atenção e evitasse ir para lá. Mateus, fala isso. Mateus capítulo 5, versos 27. Estamos andando na terra, tem muitas datas comemorativas, tem muita coisa boa, tem festas demais nesse mundo. É verdade, mas existe uma realidade que ninguém pode negar: a partida. E essa partida, seja cedo ou tarde, ela ocorre. Mateus capítulo 5, versos 27. Diz o seguinte, Mateus capítulo 5, versos 27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério, versos 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Versos 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Olhe para cá e retrate comigo, pense, analise a expressão arranque um olho. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele estava tentando falar assim, ó, evite ir para lá. Observa a expressão. Se alguma coisa na tua mão, uma prática errada da tua mão, dos teus olhos te fazem pecar,
Ele está dizendo, o inferno é tão feio, é tão horrível, que você deve até arrancar a mão ou um olho. Então, em outras palavras, Jesus está tentando dizer, gente, ouça, acredite no que eu estou falando. Jesus dizendo isso. Evite no máximo o inferno. Faça o que for possível para evitar este lugar que a humanidade não tem noção do que é lá. Irmão, como alguém que trabalha com a mente dos homens, principalmente, ou seja, condição hormonal, o setor da psicanálise, uma palavra para nós demonstra muitas coisas. Um andado anuncia um estado emocional e psíquico. Então você não precisa de conversar comigo para saber mais ou menos o seu estado e até o que você está pensando em relação a coisas que estão acontecendo. Amém, pessoal? Ninguém é bobo. Qualquer psicólogo ou qualquer área que você sabe que trabalha com a mente, você não precisa falar o seu estado para nós entendermos o que se passa. Uma escrita sua já denuncia o tipo de pessoa que você é, introvertida, retrovertida ou qualquer outra coisa. Então eu estou tentando falar dentro das palavras de Cristo, que ali também tem aplicação de força, expressão verbal. Ninguém manda arrancar algo se não for algo sério. Jesus está tentando falar ali com aquela expressão, em outras palavras, dentro da linguagem psicologia, evite, porque a coisa é feia. Diga para o seu vizinho assim, ó, evite, porque lá a coisa é feia. Esses são os pesos dessa expressão verbal aqui, ó. Esses são os pesos da expressão de Cristo ali, ó. Ele está dizendo, gente, para tudo, ouça aqui que eu tenho que falar. Ouça. Aí ele diz, evite. Diga para alguém do lado de novo, diga, evite. Diga, faça de tudo, mas evite. Ele não brincou quando ele falou isso. Ele estava querendo mostrar coisas que de repente, eu e você não fazemos a mínima ideia do que é, pessoal. É isso que ele está dizendo ali. Eu tenho que continuar, eu não posso parar por causa do horário. Vamos lá, Apocalipse, gente. Apocalipse de novo, capítulo 20, versos 12 agora. É o último texto, mas redobre ainda mais a sua atenção. A cereja do bolo vem agora. Apocalipse, capítulo 20, versos 12 e 15. Apocalipse, capítulo 20, versos 12 ao 15. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Diz assim. Apocalipse capítulo 20, versos 12 ao 15. Para você não perder. Vamos. Pelo que... Deixa eu me localizar aqui. 20 versos 12. Perdão, pessoal. Capítulo 20 versos 12. É que é tanto texto que eu vou me... Capítulo 20 versos 12 diz o seguinte, ó. E vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriu-se livros. E abriu-se livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versos 13. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram lançados cada um segundo as suas obras. Julgados. Observe isso. Você percebeu no texto que existe gente já no inferno? Sim ou não? Ei, presta atenção, algo já está se passando no processo de morte. O que está salvo em Cristo, ele já vai para um lugar determinado. E acredite, não é seio de Abraão. Seio de Abraão é para quem morreu no Velho Testamento. Hoje, para quem morre no Novo Testamento, no período da graça, ele não vai para um lugar chamado seio de Abraão. Apocalipse 16 diz que ele vai repousar no Senhor e debaixo do trono do altar. Outro dia eu explico melhor sobre isso. Eu quero me ater ao assunto inferno. Amém, pessoal? Agora, quem morre sem Jesus, ele já vai aguardar em tormento o julgamento que vai ser sentenciado ao inferno. O que isso quer dizer com isso? Olha Apocalipse. Então vi mortos, e o inferno deu os mortos que nele havia. Aonde é que há morto, gente? Então quem morre sem a disciplina de vida com Cristo, ele não fica num lugar intermediário esperando para ver o que vai acontecer. Ele já está fazendo ai, ui, 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 ai. Tipo assim. O pau já está quebrando lá. Eu não vou falar que está ou não está, mas eu vou abrir uma suposição. Posso, sim ou não? Imagine comigo Adolf Hitler. Lá em 1900 bolinha que o cara fez a Segunda Guerra Mundial. Você já imaginou se esse cara
desde aquela época que ele morreu até hoje está lá ardendo? Pastor, o senhor está falando que ele está lá ou estou aqui? Não, estou conjecturando. Até porque eu não posso determinar se está ou se não está. Eu posso conjecturar pelo tipo de vida que ele viveu. Então imagine comigo, irmão, quantos anos não faz que esse camarada morreu? Você tem ideia do que é que está se passando lá agora? Diga comigo, não quero nem ter ideia. Nem chegar perto. O que eu estou querendo mostrar? Tem gente que pensa que quando ela vai para uma salinha, chamada salinha da disciplina, ou em algumas entidades, religiões falavam-se purgatório. Não tem base bíblica. O cara partiu sem Cristo, já vai para o bicho pegando, como eu costumo dizer, puxar catar. Então, pastor, eu pensava que depois que eu acordo do outro lado, eu vou aceitar Jesus, ou eu vou para uma salinha e vou aguardar. Vai aguardar a condenação, mas já sofrendo. Cadê? Tem advogados aqui? Faz um amém. A irmã ali é advogada. Tem mais alguém? Quando o cara está preso, irmã, fala aí, faz assim, só para o povo ver que é a senhora. É isso. Quando a pessoa está presa, aguardando o julgamento, qual é o nome jurídico que dá para esse negócio? Tem algum nome específico ou não? Aguardando julgamento em prisão, é assim que fala? Por aí, né? Ok, vamos ficar assim. Então o cara está aguardando o julgamento dele na onde? Recolhido, detido, preso. Quem morre e vai para o inferno, ele vai passar pelo julgamento, mas a sentença já foi dada. O julgamento não é para absorver, é para declarar o destino eterno de sofrimento. Você sabia disso, gente? Ai, pastor, eu achei que ia ter um julgamento, é porque ia ter um advogado, porque a ideia que temos de ser julgado é que alguém é advogado. Não, naquele dia, aquele que é advogado hoje, a Bíblia diz que ele estará como juiz. Diga, Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que hoje ele é advogado. Diga, hoje ele é advogado. Diga, no juízo final, ele é juiz. Então lá não vai ter alguém para me defender, vai ter Jesus para me dar sentença. E aí a Bíblia diz, e os anjos vão pegar alguém e vai colocar a lança no lago do fogo inferno. Ou seja, nem eu vou sozinho. A Bíblia diz que quem for condenado para o inferno será lançado. Então hoje Jesus é advogado. Você peca, ele te defende. Você escorrega, ele te defende. O diabo te acusa. A Bíblia diz em Apocalipse que todos os dias que você peca, Satanás te acusa diante de Deus. Mas está escrito, então Jesus entra na tua frente para te advogar, para te defender. João, em 1 João, ele diz, gente, olha filhinhos, não pequei, mas se pecar, ainda tens no céu um advogado bom e fiel que é Jesus. Então hoje, quando você erra e o diabo te acusa, Jesus é advogado, mas quando chegar o dia do juízo, não tem defesa, só tem a sentença pessoal. Aleluia. Vocês estão na terra ainda, sim ou não? Diga, estou vivo. Faz alguma cara aí, irmão. Eu não acostumei com esse negócio de silêncio ainda. Eu sou meio barulhento, você percebeu, né? Amém, gente? Está determinado? Pastor, o que é que Deus quer dizer para mim? Que a coisa é séria. Que o negócio é sério, que a coisa é real, que eu preciso prestar atenção. Observa, pastor, que a Bíblia está falando que existe um povo, e esse povo não está dançando, esse povo não está brincando lá, esse povo não está cantando bambolê, ou seja qual for a música da infância deles. Se a canoa não virou, já virou para quem está lá, pessoal. A Bíblia diz que eles só vão voltar, não é para ser absorvido, é para receber a sentença. Por que é que Deus, mesmo sabendo que eles já estão condenados, Deus vai trazê-los para ser julgado? Porque Deus é justo. A justiça da terra não pode condenar alguém sem aquela pessoa ser levada ao tribunal, sim ou não? Deus é mais justo do que a justiça da terra. Então Ele não pode fazer você pagar por algo sem esclarecer por que você está pagando. Então aqueles caras que estão lá condenados, eles vão ser tratados segundo a justiça de Deus, diz a Bíblia assim. E então eles vão voltar, simplesmente alguns segundos de alívio. Você imaginou a cena comigo? Tente imaginar, do seu jeito. Jesus está lá. Ei, vou descer para falar olhando para os seus olhos aqui. A Bíblia diz que ele veio e ele não tinha cara de senhor.
A Bíblia diz em Isaías que ele era tão simples que os homens não fizeram dele causa algum. E diz a Bíblia em Isaías 53 que não havia nele beleza nenhuma para que os homens não admirassem. Jesus não era aquele homem másculo, forte, com traços fortes e definidos. Ele era um rosto singelo, simples. Por isso que a Bíblia diz que ele era simplesmente alguém que os homens não fizeram caso dele. Leia Isaías 53. Então, quando os judeus viram Jesus, eles falaram: que esse cara é o rei dos judeus? Nada, ele é o filho de Deus. Por quê? A ideia que os judeus tinham do filho de Deus era um senhor todo poderoso, soltando raio pela boca, pegando um romano pelo chifre, arrastando ele no chão. De repente Jesus chega manso, nasce numa manjedoura. Irmão, estamos falando do filho de Deus. Olha o jeito que ele chegou no mundo. De uma forma que até eu, se estivesse lá, ia falar: que esse cara é o filho de Deus? Nasceu numa manjedoura, o criador de todo esse mundo? Pensaríamos isso, sim ou não, irmão? Eu não sei, só pagando para ver, irmão. Porque a gente é assim, na maioria das vezes nós cremos no que vemos. Você já desprezou gente só porque não tinha a cara daquilo que falou? Para, analisa. E aí Jesus chega falando: eu sou o filho de Deus. E acontece o quê? O cara, de repente, ao invés de pegar os romanos e mandar eles embora, ele fala: dá outra face e bater na outra. Os caras ficam loucos. Por quê? A ideia dos judeus de Messias era um ser poderoso, forte, tipo Arnold Schwarzenegger, sabe? Rambo. Mas Jesus chegou dizendo: ame o que te persegue, abençoa o que te maltrata, perdoa os que te ofendem. Aí isso foi demais para a mentalidade judia, que esperava um Jesus soltando raio pela boca, gente. Foi muita coisa. Ele não tinha cara e nem jeito de quem ele dizia ser. Quem está comigo ainda, diga amém. Por isso que o povo custou acreditar, e muitos não acreditam até hoje. O que o senhor quer dizer com isso? Da mesma forma que Jesus não foi Jesus para aquele povo, porque eles esperavam alguém soltando trovão. Agora, pasme, ele não tinha cara de quem ele dizia ser. Mas na segunda vinda do julgamento e no arrebatamento, ele não vai vir com semblante humilde. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que ele não vai vir nem como rosto de homem. A Bíblia diz que você vai ouvir não a voz do cordeiro berrando, mas aí a Bíblia diz que no dia X, chamado juízo final, ele não vem como cordeiro berrando, ele vem como voz de muitas águas. Sabe? Aquele corpo frasinho, magrinho, quase que sem definição. Aí a Bíblia diz que ele não vem nem andando na terra, ele vem flutuando, e detalhe, em cima do cavalo branco. Detalhe, não é só cavalo branco. Aí a Bíblia diz que quando ele abre a boca, ao invés de sair apenas voz de muitas águas, já foi aqui nas cachoeiras do Rio Iguaçu, você já viu como é o barulho de muitas águas? Então imagina isso na boca de Jesus, simples assim. E aí diz mais, irmão, quando ele fala, além de sair barulho, a Bíblia diz que sai raio que consome. Significa o quê? Da mesma maneira que os homens viram a simplicidade, você vai entender, e a Bíblia diz sobre isso, que Jesus virá numa glória tão grande, que até a terra, está escrito em Apocalipse, vai fugir da presença dele. Diga para alguém do lado assim: Jesus vai vir em tal glória, que até a terra e o céu vai fugir da presença dele. Aplaude a presença de Jesus em Nazaré. Aleluia. Está escrito. E aí diz a Bíblia: e o céu e a terra se enrolaram e fugiram da presença dele. Por que que o céu e a terra vai fugir? Por causa da glória que será revelada quando ele vier. Aquele dia, para quem estiver no juízo, não vai ser dia de alegria, vai ser dia de medo, pânico e pavor. Você não vai estar alegre porque você vai vê-lo, quem estiver lá. Agora detalhe, tem pessoas que confundem juízo final com o tribunal de Cristo. O povo que vai estar no juízo final não é a igreja de Cristo, é o povo que não assumiu Cristo como Senhor. Quando a Bíblia fala em Coríntios e outros textos do tribunal de Cristo, é o tribunal da igreja que já foi justificada e estará lá para receber as obras do galardão do Senhor ou as palmas nas mãos. Então quem permanece em Cristo não vai estar nesse dia de medo, que a Bíblia chama de dia da escuridão, ou juízo final. Pegue na mão de alguém e diga assim: você como igreja de Cristo, você vai comparecer no tribunal,
mas não para ser sentenciado, mas para receber o galardão. Agora diga agora, o do juízo final é outro grupo. São os que não assumiu com Cristo um compromisso em vida. A minha pergunta, qual dos dois grupos você está? Dos que vão para o tribunal? Ou dos que vão para o juízo final? Ponha-se de pé. Antes de orarmos, 9h10, o tempo já passou. Talvez você me ouviu me expressar de formas intensas e enérgicas. Te juro que o Espírito Santo